3, 2, 1, pá, gravando. O Brasil começou bem o Mundial, mas foi surpreendido com baixas de jogadores importantes no esquema tático, como por exemplo Neymar, o Danilo e também o Alexandro. Mas ainda bem que a seleção tem outras peças que deram certo no jogo contra a Suíça, como o Rodrigo e o Bruno Guimarães, que contribuíram para a vitória e saíram em alta. E sabe que mais está em alta nesse Mundial? Os fan tokens, que é aquele combo perfeito, né? Criptomoedas com times esportivos e a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, o mercado Bitcoin, que assim como a nossa paixão pela seleção é brasileira e veio para jogar junto com a gente, para dar mais autonomia para quem investe. Inclusive, há várias vantagens para quem compra os tokens e tudo é bom lembrar, de maneira digital e super segura. Então, se antecipa, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e dá aquela conferida, porque quem chega antes vence com o mercado Bitcoin. E agora vamos de informação, hein? Porque a seleção brasileira vai vir toda a reserva para esse último jogo. Seleção brasileira jogará com Ederson, Daniel Alves, capitão do time, vai se tornar o jogador mais velho a vestir a camisa da seleção brasileira em Copas com 39 anos. Do lado dele vai jogar Bremer, Éder Militão e na esquerda Alex Telles. No meio-campo, Fabinho, Bruno Guimarães e também Rodrigo. Lembra de Bruno Guimarães e Rodrigo que a gente estava elogiando agora há pouco? Pois é, pediram passagem e vão jogar como titular, serão titulares contra Camarões. E o Rodrigo, claro, vai ser o responsável pelas articulações das jogadas da seleção brasileira, porque de um lado a correria vai ter Antony, do outro lado o Gabriel Martinelli e lá na frente Gabriel Jesus. É um time considerado reserva, mas para Tite e para toda a comissão técnica, até para os adversários, é uma seleção brasileira que com essa equipe brigaria e brigaria muito pelo Hexa numa Copa do Mundo. Aliás, os adversários estão mesmo apontando a seleção brasileira com esse favoritismo todo por causa do banco de reservas muito forte que tem. Seleção brasileira que vai classificada, né? Não quer escolher o adversário, claro, as possibilidades ainda vão se desenhar, mas o Brasil entende que é importante dar rodagem para esses jogadores, né, que estão aí pedindo passagem nos treinamentos, e aí fica muito claro, por exemplo, Bruno Guimarães e também o Rodrigo, jogadores que chegaram à primeira Copa, no caso do Rodrigo ainda muito jovem, o Bruno Guimarães já tem um pouquinho mais de experiência, digo, em seleção, porque ganhou o ouro olímpico no Japão em 2021 com a seleção brasileira, e o Rodrigo é um cara que, além de ser muito jovem, já decidiu semifinal de Liga dos Campeões, Real Madrid jogando contra o poderoso Manchester City de Guardiola. Então chegaram na seleção brasileira, jogaram, foram escalados, né, para entrar durante a partida, as duas partidas que o Brasil teve nesse Mundial, e corresponderam, não sentiram o peso da camisa. Ou seja, claro, dá um friozinho na barriga. Eu conversei com o Rodrigo depois do jogo contra a Suíça e ele falou, não, dá um friozinho na barriga, mas quando entra em campo, isso palavras dele, quando entra em campo, meio que fica tudo igual, né? Por mais que seja jogo de Copa, para esses caras que estão acostumados a grandes competições, a estar em grandes estádios, jogam em camisas poderosas, a coisa meio que fica igual, né? É difícil você falar de um garoto de 20 e poucos anos que, né, vai jogar uma Copa do Mundo e parece que é tudo igual, mas é assim que funciona. Então eles sentem o peso de estar numa seleção brasileira, mas também se sentem muito à vontade quando a bola está rolando, quando eles estão em campo. É um time que, mesmo reserva, ele tem uma mescla de muita experiência. Você tem o Fabinho, que é um jogador extremamente consolidado no futebol europeu já há muito tempo e é o braço direito do Klopp no Liverpool, né? Um dos maiores times do mundo. Então é ele que vai dar esse toque de experiência no meio-campo, distribuindo o jogo. Com a molecada solta, né? Gabriel Martinelli e o Antony, até o início desse ciclo de Copa, estavam jogando outra Copa, e não é Copa do Mundo não, estavam jogando Copa São Paulo de Futebol Júnior, aquele torneio para molecada de base. O Antony jogando pelo São Paulo e o Gabriel Martinelli pelo Ituano, time do interior de São Paulo. Então, olha como esses caras conseguem, né, em tão pouco tempo, ter essa ascensão dentro do futebol de chegar e estar jogando como titular numa Copa do Mundo. Bem, é um terceiro jogo, a seleção já está classificada, mas é
titular de uma seleção brasileira num jogo de Copa. Não é pouca coisa. Aliás, o Daniel Alves, até na entrevista, né, ele que vai ser o capitão do time, falou que tem que ter muito cuidado na hora de criticar esses jogadores, tem que ter muita paciência com o jogador, porque muitos jovens eles têm que dar respostas grandiosas, né? Tudo bem, são muito bem pagos para isso, claro, recebem, tem ali o glamour de jogar no futebol europeu, mas a pressão por uma competição como essa e numa Copa do Mundo como a seleção brasileira é uma pressão muito grande. Então é uma mescla, é um time que é muito bom pelo banco que tem, pelos nomes e pelo momento que cada um vive no seu clube. Tem a mescla da experiência, tem a mescla da juventude. O Ederson é um jogador que é respeitado no futebol inglês já há algumas temporadas e também é um cara de confiança de Pep Guardiola no Manchester City. E é um goleiro construtor de jogadas, sai muito bem com os pés. Então é uma mescla ali de você ter um Ederson, de você ter um Fabinho e ter a molecada solta jogando. Vai ser legal ver o Brasil jogar, vai ser legal o Brasil passar por esse adversário e esperar a fase eliminatória. E aí, meu amigo, o bicho pega, não pode vacilar, perdeu, tá fora. E vocês? O que vocês acham dessa seleção reserva? É muito forte? É muito forte. Deixa nos comentários aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações. A gente fala de Brasil, de Catar e de mercado. Tamo junto, valeu Mercado Bitcoin, é nóis!